Isso aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia de CPC médio, tá? Ao longo dos anos, tá? Quando eu entrei em 2024, em junho de 2024, o Ronaldo tinha rodado em janeiro de 2024 o Prudentim a R$ 2 o CPC. Quando eu entrei em junho, o Prudentim já estava a 20, R$ 25 o CPC. Alguém ousa me dizer quanto que tá o CPC do Prudentim hoje? Chute. Ninguém? Já vi gente pagando 150, 270. Hello, vou ativar aqui, cara. Obrigada, Mari. Mas a André já me mandou aqui, ó, 150. Já vi mais do que isso, o CPC. Então, por que é que o CPC mudou tanto ao longo do tempo, né? Quando eu comecei aqui, em junho de 2024, e eu tava rodando o Prudentim com 20, R$ 25 de CBC, o Marco do suporte, que é meu marido, para quem não sabe, ele falou, mas eu assisti a aula do Ronaldo, o Ronaldo rodava com R$ 2, você gosta de gastar dinheiro. Falei, não sou eu que gosto de gastar dinheiro, filho. É o mercado. Olha, a Lei 210. Oi, Carecita, ótimo dia. 60 nada. Pode ter de 60? Pode, depende da sua página. Se você faz uma página de cookie, provavelmente vai pagar bem mais caro. Ah, Anne, eu rodo página de cookie e eu tenho lucro, eu tenho ROI de 5,8. Parabéns, você é a regra ou é a exceção? Se for a regra, se fosse a regra, não tinha tanta gente vindo pro topo. O que que esses números vão significar, gente? É simples. O fundo é mais fácil? É. E as pessoas querem o quê? O mais fácil? E aí mais gente entra no fundo. E mais gente roda para a mesma quantidade de pessoas que é limitada. Você concorre com os coleguinhas, você concorre com o produtor. E o pior, né? A gente está numa era de inteligência artificial. Então, em 2022, 2023, até 2024 ali, que já tinha, porque eu já usava, quando eu entrei no Ronaldo, eu já usava a IA. A pessoa faz muito mais coisas do que quem não sabe fazer, quem não usa IA. Então fica extremamente concorrido. Então pensa que no topo você paga aí 80 centavos de dólares a 2,50, que é muito difícil pagar 2,50 dólares no topo. E aí no fundo você paga 25 dólares. Se você tomar 30 cliques sem venda, provavelmente você está fora do jogo. Se não tiver caixa, né? Se tiver caixa, você aguenta um pouquinho mais. E o CPC aumenta pelo que eu falei para vocês. Mais afiliados entrando, tem mais automação, tem grandes operadores que estão dominando. Anunciantes que eram meus colegas em 2024 têm operações gigantes com funcionários hoje. Será que você consegue concorrer com eles mesmo? E aí eu vou trazer, por exemplo, o exemplo do Léo Lemos, que é o rei do fundo de funil, ficou milionário com o Expresso. E ontem, sexta-feira, foi ontem? Não. Ontem, não, quinta-feira, ele falou: fundo de funil, topo de funil é o antigo topo onde eu ganhei dinheiro. É o antigo fundo onde eu ganhei dinheiro. Vocês sabem que na hierarquia da propaganda aqui que a gente fala, o Face é o topo, o YouTube é o meio e o Search é o fundo de funil. Dentro do fundo de funil, que é o Search, o topo de funil é o fundo de funil. E ainda tem um concorrente chamado IA Overview e modo IA, que eu nem coloquei aqui porque eu vou colocar os dois no mesmo pacote, tá?
Todos vocês, quando pesquisam no Google, já sabem que a IA responde para você ali embaixo tudo, tudo que você quiser. Qual é a melhor alimentação para aquela dor que você tem? Na lateral, ela coloca quais são, no carrossel, quais são os sites que melhor vão te responder. E aí, quando a IA responde antes de você, o que que sobra para você? E a IA Overview não é nova. A IA Overview é de 2024, maio de 2024. E foi o começo de tudo ter mudado. E aí eu quis trazer esses dados aqui para vocês refletirem. Quem quiser tirar um print aí, fique à vontade. As buscas com a IA Overview é mais ou menos 55% de todas as buscas. E as buscas que não tem nenhum clique, de 58 a 60. A queda no CTR, exatamente quando eu fiz a primeira imersão, que foi em agosto? Quando foi, Mara, a primeira imersão que a gente fez? Foi agosto? Agosto, né? Ixi, Maria, tua memória tipo a tua, viu, no tempo. Em agosto, quando a gente fez a primeira imersão em agosto, se alguém aqui estava na primeira imersão, vocês lembram quanto que era a queda do CTR naquela época? Ninguém lembra? 38% e só sobe. E quantos usuários são alcançados pela IA Overview? 2 bilhões mês. Isso a gente nem está falando do modo IA, que não sei se vocês sabem, mas quando vocês pesquisam no Google, tem uma janelinha assim, modo IA. Ali é conversacional, você consegue continuar a conversa com ele direto, sem interrupção. Ele é o seu chat dentro da busca. E aí a gente nem precisa falar de chat GPT, Claude, Grok, entre outras IAs aí, certo? A concorrência tá fácil para o afiliado? Não tá fácil. Menos clique orgânico, né? Acho que eu não vou dizer que é a morte do SEO, porque é muito pesado isso, né? Mas até o próprio SEMrush, se vocês forem fuçar nele, ele já tem toda uma modificação voltada para analisar IA. O que que a IA busca? Depois eu vou passar para vocês alguns sites lá à tarde, para vocês verificarem, por exemplo, que a gente consegue ver se a nossa página ela pode ser referenciada pelo ChatGPT, por exemplo. O próprio SEMrush, que é SEO, já está se adaptando para o GEO. Então a gente tem que estar muito atento. E essas mudanças, pessoal, acontecem de forma muito rápida mesmo. Desde a primeira turma até essa turma que a gente tem, de cinco, são 5 turmas, 5, né, Mari? Marco, 5 turmas? 5 turmas. Cada turma é diferente da outra. A informação vai sempre evoluindo e atualizando. E nós apagamos, obviamente, as outras anteriores, porque a gente não quer que ninguém fique consumindo informação velha. Então, gente, se atualizar é algo que tem que estar no dia a dia de vocês. Sério. Programa o Perplexity, por exemplo, para uma vez por semana te atualizar do que está acontecendo nas IAs no mundo. Sexta-feira, consome o Jornal do Afiliado, que a gente atualiza tudo o que aconteceu com relação às IAs. Mas, pelo amor de Deus, se atualize. O que que aconteceu? Anunciantes diretos. Acho que eu nunca tinha visto tanto relacionamento com o produtor como a gente tem agora. Nunca. Eu nunca tinha visto. Antes, o produtor era assim, Deus. A gente tinha que falar com a Buy Goods para falar com o produtor, impossível. Com a ClickBank, então, nem se fala. Aí a gente tinha alguns produtores que eram mais acessíveis, como a Revenue, por exemplo. Gente, isso eu tô falando para pessoas normais, não tô falando pessoas que escalam 500 milhões, 500 mil no mês, 1 milhão no mês, tá? Que aí é uma coisa diferente, o produtor vai atrás de você. Tô falando de gente comum. Ninguém tinha esse acesso. A Cláudia era mais acessível ali dentro da Revenue que você conseguia falar com ela dentro do Telegram. O resto, não. Guru Media não consegue falar com o produtor. Mas
desde 2025, desde que começou essa questão mais ampla, a gente vê esse movimento dos produtores mais abertos, procurando, porque ele quer o afiliado que vai vender mais. A gente nunca viu pagarem CPA de US$ 260, US$ 300, US$ 400. É o que tá rolando hoje, tá? Só que tem que ter muito cuidado também com quem você anuncia, porque os caras também tiram do dia pra noite. E se você não tiver ligado, vai queimar dinheiro. Então, buscar CPAs, buscar um relacionamento com o produtor é extremamente importante. Hoje a gente tem um relacionamento muito firme com a Tiger, que tem produtos ótimos, tem muito tempo na Buy Goods, né? O dono da Tiger esteve aqui, né? O Rubens esteve aqui na última imersão. Ele tem um ótimo relacionamento com a Buy Goods, porque ele é Legends lá. E eles pagam um CPA pra gente de 180. Qualquer aluno nosso que começa com 180. A gente tem aluno com 195, tem aluno com 205, tem aluno com 210. Óbvio, depende de quanto é o seu volume. Mas a gente não tem preocupação do checkout não funcionar, não tem preocupação do cara roubar a gente, não tem preocupação se vai ressacar da plataforma ou não. E a gente também tem uma barreira que é o próprio Google, né? Respondendo todo mundo.